Não é o que eu falei, minha ajudante aí, ó. Mostrou ela? Mostrou? Não. Ó. Por isso que se precisa fazer a manutenção, muita gente não sabe o que é um sistema de aquecimento solar. Se você veio nesse vídeo achando que eu só troquei o diafragma desse aquecedor, quero te dizer que eu fiz mais do que isso. Cara, descobri muita coisa nesse aparelho que eu vou te contar. O aparelho deu um pouquinho de trabalho, mas valeu a pena. Tava muito sujo, com vazamento de gás. Isso mostra o quanto que esse cliente não deu atenção para poder fazer a manutenção nesse aquecedor. Então, se você quer ter mais informação de como fazer isso, veja o vídeo até o final. Compartilha, porque aí você me ajuda no nosso canal. E você que quer realmente ter, de repente, sei lá, tirar uma dúvida de como é que tá o teu aquecedor, cara, esse vídeo vai te tirar muita dúvida e vai mostrar muita informação. Até porque, tadinho, se você não prestar atenção no teu aquecedor, ele pode ficar que nem esse aí que tá no vídeo. Então, faz um favorzinho para mim, se inscreve no canal, cara. Curte, comenta, que aí você me ajuda, tá bom? Então te espero. Muita gente não sabe o que é um sistema de aquecimento solar, diferente de geração de energia elétrica por radiação solar. Aqui a gente aquece a água pela radiação solar. Então aqui eu tenho um reservatório, né? Eu tenho aqui, ó, a saída de água fria para os coletores, mas na mesma saída eu tenho a alimentação de água fria. Então ele desce para os coletores. Dos coletores ao retorno ali, ele retorna para a saída de consumo de água quente para o cliente. E esse retorno, ao mesmo tempo, ele aquece, na realidade é água aquecida lá dos coletores. E isso acontece através desse carinha aqui, que ele faz essa água recircular, porque a altura aqui não é suficiente para isso acontecer de um modo natural. Então ele retorna fazendo o quê? Um ciclo, né? Dentro de um sistema onde a água fria desce, aquece e retorna para o boiler. E do boiler desce para o consumo. Agora, quando esse sistema não está funcionando no dia de hoje que está muito frio, o que vai acontecer? Precisa de ter um apoio. Esse boiler aqui tem uma resistência elétrica que fica lá do outro lado, mas a elétrica, né, a energia elétrica consome mais e aí o aporte, né, para pagar aquela conta de energia no final do mês, ela fica muito mais cara. Então, o cliente colocou esse carinha aqui, que é um aquecedor de passagem, né? Através de um controlador, ele vai entender que a água aqui baixou da temperatura que está setada, e aí o que vai acontecer? Esse cara começa a aquecer a água a partir de uma temperatura mais baixa, temperatura essa que foi setada no boiler, de forma que se ele não consegue no sistema de aquecimento solar aquecer, entra o nosso aquecedor. Hoje a gente vai fazer a manutenção nesse menino aí. Costuma-se em sistema de aquecimento, né, que chama de sistema de aquecimento conjugados com gás, ser um aquecedor eletrônico. Aqui o camarada está usando um aquecedor mecânico. A grande vantagem do aquecedor mecânico é que ele é muito simples de conserto. Se fosse um eletrônico, provavelmente ele não estaria tão inteiro quanto está, não. Né? Só que vai precisar de mais manutenção. A parte mecânica dele aqui está ruim. Então o que a gente vai fazer? Vai ter que desmontar esse cara, acessar o reparo, fazer a troca e aí sim botar o cara para poder funcionar. Né? Desligamos a bomba, fechamos o registro de água e aí sim a gente vai fazer a operação nele aqui. Para poder ter o acesso, né, à válvula de água, eu vou ter que desmontar a parte hidráulica dele. Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso fechar a água que alimenta ele, né? Fechamos aqui o registro geral, né? Um registro de esfera, e o retorno, porque toda essa água aqui ela é pressurizada através de um carinha desse daqui. Então, tanto o retorno, né? Que é esse cara aqui, esse registrinho aqui de gaveta, quanto a saída para o aquecimento, precisa ser fechado, porque se não for fechado, ó, essa água que está aqui dentro presa vai sair lá e a gente vai tomar um banho. E hoje é quarta-feira e hoje não é dia de tomar banho, não. Claro, gente, todo dia de tomar banho, brincadeira. Vamos desmontar esse cara aqui.
A gente está fazendo a manutenção desse cara por causa do seguinte, tá? O kit eixo, né, é uma peça que faz parte do kit de manutenção. O que está acontecendo com ela? Ele está dando passagem de água e aí o que ele está fazendo? Tá, além de danificando ali o tubo do gás, né, ela está fazendo que o mix switch tenha um mau contato. Então o que a gente vai estar fazendo? A gente vai trocar esse kit eixo. Mas como eu preciso acessar o kit eixo, preciso também trocar o diafragma. Então eu vou ter que desmontar esse cara aqui. Então, para você poder fazer esse reparo, ele é simples, mas você tem que tomar cuidado do seguinte: você não pode soltar todos os parafusos, melhor, um parafuso somente de uma vez. Você precisa soltar um pouco esse, um pouco outro de lá, um pouco daqui, um pouco de lá também, isso gradativamente. Não vai fazer isso com ansiedade soltando um parafuso só, porque quando você for deixar o último para poder soltar, você não vai conseguir soltar totalmente. Por quê? O que vai acontecer? Todo o peso dos 4 parafusos, ou melhor, dos 3, vai se agrupar somente em um só. E quando você for precisar soltar esse parafuso, você vai fazer uma força e vai fazer, ó, como o outro cara fez aqui, ó, quase arrebentou a cabeça do parafuso. Então, cuidado, solta gradativamente, um de cada vez, a ponto de quando todos estiverem soltos, você coloca no lugar. Agora, se acontecer de arrebentar o parafuso, você vai ter que trocar o parafuso. Da mesma forma, quando você for montar, tá? Quando você for montar, você vai apertar também gradativamente cada um deles, para que todos sejam apertados da mesma forma e a pressão ela fica distribuída entre a peça. Por isso que se precisa fazer a manutenção constantemente. Olha só o estado desse diafragma. Olha a sujeira. Isso proveniente, provavelmente, do nosso amigo boiler. Porque com o tempo, o que vai acontecer? A própria água ela vai se acumulando no fundo do boiler. Então o que acontece? Como essa bomba recirculadora puxa essa água, vai o que, ó? Comprometendo a válvula. Agora eu vou dar uma limpezinha. E vamos trocar esse cara aqui. Provavelmente essa válvula também está entupida. Vamos ter que desmontá-la aqui para a gente poder olhar o filtro que fica aqui, ó. Olha só o que foi tirado. O filtro agora está limpo. Mas olha só o que foi tirado de dentro. Brabo, né? Depois de limpinha, merece, ó, um diafragma novinho. Vamos botar novinho. Olha só que coisa mais linda. Rapaz, ela vai encaixar lá de volta onde estava a outra, ó. Perfeito. Não precisa apertar como se o mundo fosse acabar. Vai até onde dá. Aí sim você vai dar um leve aperto. Não precisa apertar demais, ó. Foi. Só botar a mesa acionadora agora. Ó. Aí o que a gente faz? Testa para ver se o kit eixo assentou certinho, ó. Ó. É assim que a água faz. Cara, tá com cheiro de gás aqui. Rapaz, olha só, cara. Olha só a marca de queimada. Provavelmente, ó. Isso aqui quando acendia ou havia combustão aqui, esse cara acendia. Daqui a pouco a gente vai testar para ver isso aí. Você vai ver que o tempo que eu gastei para poder trocar essas peças foi um tempo bem reduzido. Por conta de quê? Por conta do material que eu usei. O diafragma, o kit eixo e uma UCE. Isso por quê? Porque eu tenho um bom fornecedor que não me deixa na mão, que vai me fornecer peças que não vai me dar dor de cabeça, principalmente na hora da montagem. Imagina eu ter que voltar no cliente por conta de uma peça ruim, uma peça de má qualidade. Então, se você quer ter um bom fornecedor, na descrição do vídeo, melhor nos comentários, eu deixei lá um comentário fixado, lá vai estar 3 links das 3 peças que eu usei nesse vídeo aí. Beleza? Que aí você vai ter um bom fornecedor e não vai ter dor de cabeça. Tá? Caixa de pilha, ok. Micro switch, ok. Solenoide, ok. UCE ligado aos terminais. Centelhador e sensor. Sensor da câmara de combustão, ok. Vamos botar o menino
para funcionar. Ó. É isso aí. Vamos diminuir essa chama que tem fogo demais aqui. E só por curiosidade aí, o que eu estava falando com vocês. Por isso que você precisa fazer a manutenção uma vez por ano, para não ocorrer isso. Com o tempo, a vibração, a oxidação, a oscilação de temperatura, esfria, esquenta, dilata uma peça dessa, o que acontece? Dá um vazamento desse. Você não vê, o que vai acontecer? Teu aquecedor pode incendiar totalmente. Então é muito importante ficar atento a uma vez ao ano fazer a manutenção para esse tipo de coisa não acontecer. Aconteceu aqui embaixo, é visível, mas olha, aqui é uma área técnica. Ninguém vem aqui em cima, só vai vir aqui em cima se der defeito. Mas esse aqui é um tipo de defeito que ele vai ficar escapando gás, pode pegar fogo e a pessoa só vai se ligar que você está com algum problema aqui depois que pegou fogo. Então é importante ficar atento à manutenção de um cara desse. Claro, aqui é uma área técnica, mas em qualquer outro lugar. Mas nesse caso aqui não foi falta de manutenção não. Ó, na hora do técnico ter colocado isso daqui anteriormente, ó, ficou com escapamento. Anelzinho novo. Opa, ih rapaz, olha, não tem ponta não, hein? Agora sim. Você vendo esse vídeo, você achou difícil fazer esse trabalho? Não é. Então até que eu te mostrei um caminho bem simples para poder fazer a manutenção desse equipamento. E aí é que eu te falo. Se você tiver uma pessoa que possa te guiar, vai se tornar mais fácil ainda. Então eu te peço para você seguir a gente nas nossas redes sociais, porque lá nas redes sociais você vai ver que a gente vai ter muito conteúdo a respeito desse cara. Na realidade já tem, a gente tem divulgado algumas coisas lá, tá ok? Então eu te convido a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Isso vai ajudar muito a gente a divulgar esse trabalho e aí a gente formar bons profissionais no mercado. Tá bom? Um forte abraço. Até logo.